Dois Chrysler aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Bridgerton, que estreou nesta sexta-feira, dia 25, na Netflix, e foi bem polêmico, principalmente por causa de algumas mudanças que eram chaves comparadas ao livro, e muitas pessoas ficaram desesperadas, principalmente quando começou a sair algumas críticas que inclusive tinham spoilers que não deveriam, mas enfim. E nesse vídeo eu vou falar sobre essas cenas, inclusive falar o porquê eu preferi como foi feito na série. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei no meu vídeo com e sem spoilers, a série Bridgerton é baseada na série de livros da Julia Quinn, e essa segunda temporada ela é baseada no segundo livro, que é O Visconde que Me Amava. E antes de falar sobre essas cenas específicas, eu queria falar um pouquinho o que eu penso sobre adaptação de uma forma geral. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo bastante sobre adaptação de livro para série, para filme ou de quadrinhos também, e eu particularmente não me incomodo se a série ou filme for diferente da obra original, desde que a essência esteja ali. É muito complicado falar sobre essência e mudança, porque cada um vai ter uma concepção do que é essência, e tem gente que inclusive gosta que tenha cenas específicas, principalmente em Bridgerton, né, que tem essa cena chave, como a cena da abelha, que é uma cena que existe na série, mas foi uma das mudanças polêmicas aí, mas a essência tá ali. E óbvio, né, que tudo vai depender de cada obra que a gente tá falando. Então, se for uma obra que tenha um universo super complexo, principalmente nessas séries, de fantasia, como vai ser Senhor dos Anéis, como foi o caso do filme Duna, também como foi Game of Thrones. Então, essas séries que têm um universo mais complexo, sombriosos também, enfim, acho que vocês entenderam o ponto, elas acabam sendo mais sensíveis, porque tem pequenas coisas que são essenciais para que a história caminhe. Mas aqui no caso de Bridgerton, eu acho que a essência, ela tá aí na segunda temporada. Até porque, principalmente nas cenas mais polêmicas, a gente tem cenas complementares, mas também as cenas existentes do livro, só que mais modificadas. Então, vamos falar um pouquinho aí de algumas modificações que tiveram aqui nessa segunda temporada e o que fez, né, a galera surtar. A primeira coisa que eu queria falar é que a gente não tem simplesmente Heloise na temporada de casamentos. No livro eles são bem mais novos, né? O casamento acontece quando as mulheres são mais novas, principalmente. Então, por exemplo, a própria Kate, ela tem 26 anos na série e no livro ela tem 21. E ainda assim, com 21 anos, ela é considerada velha para casar naquela época. Então, eu sinto que Bridgerton, primeiro, de uma forma geral, e isso vem desde a primeira temporada, ela atualizou muito bem, mesmo que a gente esteja falando de algo de época, ela conseguiu não trazer problemáticas, né, como fazer mulheres de 16 anos casarem muito cedo. Então, aqui a gente já vê que as mulheres, elas são maior de idade, até porque a gente tá falando de cenas mais íntimas e cenas de sexo. Tá certo que, assim, tem várias séries que mostram adolescentes fazendo sexo, mas aí eles utilizam atores mais velhos, mas dentro desse contexto, ainda mais com as discussões que a série traz, é extremamente importante que eles envelheçam sim as personagens e fazer isso em outra época, até que a gente vê que não é um contexto que modifica. E é aí que eu falo, né, da mudança e a essência. A essência tá ali, a temporada de casamento acontece da mesma forma que acontece nos livros, mas exige essa mudança para não trazer uma problemática para a atualidade. E eu acho que isso também complementa algumas discussões. Por exemplo, o fato da Kate ter 26 anos, ela tem uma cabeça diferente, ela vê a vida de forma diferente, muito se discute a independência da personagem. Então, eu acho que essa mudança, ela é uma mudança muito positiva sim para a série, mesmo que seja num contexto de época. Outro arco que a série ganha e muito é um destaque maior dos Featheringtons. Os Featheringtons, mais a Portia, numa forma geral, ela tem uma menção ali no livro, principalmente porque ela é uma das pessoas que pega a Kate e o Anthony na cena comprometedora, que seria a cena da abelha. Como eu falei no meu vídeo com spoilers, essa cena ela é mais leve, a gente já vai chegar lá, mas a gente acaba tendo um arco muito importante. Inclusive, eles utilizam dessa cena, né, dela ser a pessoa que pega o casal em cena comprometedora
prometedora para obrigar com que o Jack casasse com a Prudence. Então ela monta uma situação ali para ser pego. Então essa cena ela ainda existe, mas utilizada para outro contexto. E outra coisa que vem desde a primeira temporada é o fato do público saber a existência da Lady Whistledown, que é a Penélope. Então aqui a gente vê mais problemáticas sobre ser uma anônima, sobre ninguém descobrir, e principalmente, né, nessa caçada aí da rainha, querer descobrir quem que é. Inclusive como isso também atrapalha nas relações dela, quando a gente vê que a Heloise descobre que a Penélope é a Lady Whistledown. Eu acho que Bridgerton, de uma forma geral, apesar de vir aí com o nome Bridgerton, então a gente tá focando ali na família Bridgerton, sempre desenvolveu muito bem o arco de outros personagens. Então a gente tem ali um arco da realeza que é muito bem desenvolvido, o próprio arco dos Feathertons também é muito bem desenvolvido, e isso é algo que perpetua aqui na segunda temporada. Então eu gostei deles trazerem toda essa questão do Jack e também do golpe, né? Até porque os Feathertons têm muito essa questão deles não serem vistos na sociedade, e aí tem o baile deles, que eu acredito que possa acontecer de forma anual, da mesma forma que existia ali o dos Bridgertons, né? E eles vêm com essa proposta de não excluir ninguém como sentimento internalizado. Foi algo que eu já tinha falado no meu vídeo com spoilers e eu repito aqui porque isso é extremamente importante, principalmente para o desenvolvimento da Portia e também como ela constrói as relações dela com as filhas dela. Tanto que no final, né, ela trai ali o Jack muito em torno das filhas dela, em proteção às filhas dela. Existem possíveis problemáticas com relação a isso, tá? Primeiro, a Prudence vai ficar marcada porque afinal ela foi deixada por seu esposo, mesmo que ele seja um golpista, ela foi deixada. E a outra coisa é, será que em algum momento isso vai vazar ou foi só para resolver todo esse problema de dinheiro deles? E aí a série ajeitou uma forma para eles terem muito dinheiro, porque a gente não consegue mensurar qual que foi o valor que o Colin deu para os Feathertons. No livro, né, a gente tem a história muito mais focada nesse triângulo da Kate com Anthony e a Edwina. E a Edwina mesmo, ela tem menos destaque, mas um aspecto que é muito importante também, que é uma grande mudança, é a característica delas. E isso vai ser importante principalmente para o background que é construído aqui. A história, a relação da família dela, né, da Mary com a Kate, é muito mais íntima aqui na série. E é por isso que eu também falo, isso é uma mudança que eu gosto muito mais, sobre esse acolhimento que a Mary teve. A Mary não é a mãe biológica dela, a mãe dela morreu, a gente já vai chegar lá, né? Mas ela acolheu a Kate como a filha dela. E no livro tem mais citações sobre ela não ser filha legítima e tudo mais. Então eu gosto mais de como a relação é construída, todo o contexto da Índia, até mesmo da forma carinhosa que elas se chamam ali. Também depois o contexto das joias da mãe dela, né, para utilizar ali no casamento e tudo mais. E no livro essa caracterização é algo mais datado, elas são loiras de olhos azuis, é muito fantasioso e inclusive isso é um aspecto que eu gosto mais na série, porque ela traz um tom mais realístico. É até complicado falar realístico, principalmente quando a gente tá falando de realeza e essa época e tudo mais, mas ainda assim as relações como elas são feitas de uma forma geral também são mais realísticas, e é isso que vai refletir principalmente nas cenas entre Anthony e Kate. E aí a gente começa a falar sobre as grandes polêmicas. Primeiro, vamos começar sobre o background dos dois personagens, porque o Anthony, né, ele tem a perda ali do pai com a abelha, como é demonstrado na série, só que no livro ele torna isso como algo mais místico. Então ele acha que ele tá amaldiçoado, ele acha que ele vai morrer cedo, e aqui eles lidam mais como um trauma. Por isso tem aquela cena ali que ele fica esperando ver o que vai acontecer com a Kate e ele coloca a mão no coração. Essa cena no livro, ela é muito mais explícita. Inclusive o livro ele é bem explícito, bem descritivo, né, principalmente nas cenas de sexo. Não é à toa que quando a gente transporta essas cenas pra série, elas são muito bonitas e de muito bom gosto, bem íntimas também. Mas aqui na série a gente até vê que inclusive a relação deles é construída de forma mais íntima. Tanto que, se eu não me engano, no livro é bem na metade do livro que eles já casam, e aqui a gente vê mais pra finalização da série. Eu acredito que muito disso porque eles também querem desenvolver algumas coisas pra terceira temporada,
temporada, que já tá confirmada, a quarta também, mas a gente vê que a relação deles é algo que demora mais pra acontecer. Então, essa cena da abelha, apesar de ser um ponto de virada aqui também na série, é pra construir uma intimidade entre eles. É ali que eles começam a pensar mais um no outro e eles começam a tentar entender essa relação de amor e ódio, porque a gente vê que o Anthony, ele descreve muito, né, a Kate como uma mulher que perturba ele, e no final das contas ele tá falando de um amor verdadeiro, que a pessoa não sai da cabeça dele, mesmo com as implicâncias. E no livro, ele fica tão fissurada pelo lance da abelha, que ele começa a chupar o peito dela pra tirar o veneno. E a Mary, a Lady Bridgerton e a Lady Featherton pega eles nessa cena comprometedora, e por isso eles são obrigados a casarem. Ali no livro, eles já estão com um sentimento um pelo outro, mas quando eles são prometidos um ao outro, que eles começam a ter mais momentos de intimidade e começa a desenvolver a relação. E por que eu falo que na série é mais íntimo? Porque a relação deles não é desenvolvida depois da permissão do casamento, com cenas de beijo, com cenas de sexo. É como eles vão se conhecendo. Então a gente tem aquela cena, por exemplo, que, beleza, eles se beijam e tal, e se encontram no meio da noite, na biblioteca, e aí eles começam a compartilhar histórias, ele fala sobre os livros do pai, ali que ela menciona o medo de tempestade dela, já vou falar aqui. Na série isso não é tão desenvolvido quanto no livro, então a gente vê de fato uma construção de relação. É por isso que eu falo que é mais realístico, que você gosta da pessoa por ela, não pela relação sexual ou romântica que seja. Na série isso é construído como consequência deles não conseguirem, seja ficar no mesmo ambiente, seja por uma situação que unifique eles realmente se conhecem, se gostam, e é extremamente importante para quando a gente chega no final, que ele fala sobre ambos terem responsabilidade, sobre ambos serem os mais velhos e terem cuidado da família. A Kate, ela vem muito como esse papel, né, da pessoa que cuidou da família. A própria Mary se coloca nesse lugar de eu não devia ter deixado tantas responsabilidades para você. Então eu acho que tudo é muito bem desenhado aqui na série, e por isso essas mudanças estão aí também. E aí quando a gente vai pro casamento, é quando eles de fato tem ali a cena do sexo. Só que essa cena, gente, é no momento que eles já estão explodindo, e eu acho que a gente como audiência sente isso também, que eles estão explodindo um pelo outro. E é muito importante, principalmente quando a gente fala de Bridgerton de uma forma geral, que fala muito sobre as mulheres, a Kate principalmente sobre a independência dela e sobre ela querer essa independência, dela não achar aquilo problemático num nível de agora eu preciso casar porque eu transei, sabe? Então eu gosto muito dessa atualização que eles trazem, muito em torno dessa característica da personagem, da independência dela. A gente consegue entender o porquê ela também não quer casar com o Anthony, porque ela acha que é simplesmente pelo fato deles transarem, principalmente o Anthony, que muito das coisas que ele fazia com a Edwina era porque era pela responsabilidade da família, mas ele não queria colocar o amor ali na equação do casamento dele, mas é algo que não tem como com a Kate. E no livro ele fica um bom tempo falando sobre ele não querer amor, mesmo estando ali com ela, mesmo tendo algumas relações com ela, e é por isso que eu falo, na série a gente tem uma construção de intimidade maior, no nível de quando ele vai casar com ela, já tá perdidamente apaixonado. Ele não tá mais falando que não quer amar, que só quer ter uma esposa, mesmo que ele esteja lutando contra o sentimento dele, tá? No livro isso também acontece. Ainda assim, quando acontece é muito intenso. E intensidade não precisa ser uma cena de sexo. Pode ser aquela dança deles que é absurda e ainda vem ao som de Wrecking Ball, que aí é sobre o amor deles, sobre ser como uma bola de demolição. Então eu acho que essas mudanças, elas foram muito bem desenvolvidas para fazer essa construção dessa relação ainda mais potente. E no livro, por exemplo, não tem essa briga da Edwina com a Kate. Inclusive, quando ela fala, né, que vai casar, eles até chegam a falar, acho que você devia falar a verdade, você foi pegando uma cena comprometedora e teve que casar com ele. E a Edwina aceita numa boa, ela fala, eu sabia, dava pra ver pela forma que vocês se olhavam. E na série eles brincam mais, que ela fala assim, meu Deus, eu era cega nesse ponto, porque é uma paixão tão enorme que eles não conseguem ficar perto um do outro, sabe? Inclusive, né, quando eles são pegos, aqui no caso é pela Daphne, e isso é muito bom porque a Daphne realmente guardaria esse segredo, tanto que a gente viu que o Anthony conseguiu seguir com o casamento e tudo mais, mesmo que a Daphne não concordasse, a própria mãe sabia que tinha algo errado
errado, mas deixou as coisas rolarem e tudo mais. E aí eu retorno a falar sobre a essência. A cena deles serem pegos tá ali, a cena da abelha existe, a cena de intimidade bem ardente existe também, mas em momentos diferentes. Então todos esses elementos são trabalhados nesses personagens, e é por isso que eu falo que eu prefiro como foi feito na série, porque a forma que foi feito faz com que a gente compre mais ainda esse casal e que faça de fato essa construção dessa intimidade. E além disso, né, eu acredito que também ficaria muito similar à primeira temporada, porque quando a Daphne casou com o Duke, ela queria ter filho e ele não queria, pela promessa com o pai e tudo mais. Então o casamento deles começou a ter algumas problemáticas, tanto que a Daphne, ela casa, se eu não me engano, lá no meio de temporada, quinto episódio, coisa assim, e desenvolve mais o relacionamento deles. Então acho que também ficaria um pouquinho repetitivo aqui, se eles casassem, por exemplo, no meio, e aí ele ficasse falando que não, eu tirei a equação do amor no meu casamento, ia ser quase algo similar ao filho. Então é importante também que tenha essas modificações para que essas histórias elas sejam contadas diferente. A gente já tem algumas similaridades, por exemplo, no fato deles brigarem, né, bastante e constante, como era a Daphne e o Duke, principalmente no início da relação, mas eu gosto muito aqui como é construído, porque eles odeiam o que é característica um do outro. Então ambos são competitivos, ambos querem ter razão, são cabeça dura, e isso também é um fator que apimenta o casamento, porque até no momento da promessa, né, deles ali, de amor, no final da temporada, ela chega a falar que não vai ter um dia que ela não vai passar raiva dele, e ele fala, isso é uma promessa? E ela fala que sim. Então, é isso, sabe? Eu acho que todas essas mudanças, elas são muito gostosas, muito transformadoras, muito mais íntimas, mas eu retorno também para falar sobre o background, porque uma diferença que tem no background da Kate com o Anthony é sobre ela ter medo de chuva. No livro é muito mais intenso, porque fala que foi na noite da mãe, né, quando ela morreu, e aí tinha uma tempestade, a árvore ficava batendo na janela. É bem descritivo e ela internalizou aquele negócio. Ela não remetia necessariamente à morte da mãe, mas ela presenciou tudo isso muito nova, então ela tinha medo de tempestade por isso. E aqui, como eles fizeram toda essa modificação da relação dela com a Mary, de ser de fato uma relação de mãe e também o amor pelo pai e tudo mais, eu sinto que eles deixaram um pouco de lado o lance da mãe, mas ainda assim é presente com o quê? Com as pulseiras. Ela tem muito carinho pela mãe, ela sempre retorna a falar da mãe. O carinho existe, a perda também tá ali, mas esse medo da tempestade, ele é muito mais para complementar a cena final em que ela quase morre. Então a gente vê que o trauma do Anthony unifica com o trauma da Kate, porque o Anthony tinha medo da morte, né? Não necessariamente só da abelha em si, mas principalmente em perder a pessoa que ama, e é esse ponto que a gente tá na série, ele já ama muito perdidamente a Kate, e a Kate tem seu medo de tempestade, mas ela enfrenta a tempestade e acaba trazendo aí uma problemática, uma quase morte, o que poderia até remeter à mãe dela. Talvez eles possam desenvolver isso numa terceira temporada. Eu acho que eles realmente deixaram isso um pouco de lado, mas pode ser que retorne sim aí. E aí, né, como eu falei, a gente tem o casamento no final da temporada, não no meio, o que permite com que eles desenvolvam mais esse relacionamento. A gente vê que Bridgerton, de uma forma geral, complementa os seus arcos com outros arcos, como eu iniciei o vídeo mesmo falando, trouxe ali os Feathertons, a Eloise na temporada de casamento, mesmo que ela não tenha casado e tudo mais, mas ainda assim eles desenvolvem outros personagens. Então mesmo que a terceira temporada seja focada no Benedict, ainda assim eles conseguem desenvolver Kate e Anthony, até porque o próprio Anthony falou que ela ia se tornar a senhora da casa, então ia cuidar dos irmãos, e eu acho que a Kate, principalmente por ter toda essa relação dela com a mãe e com a madrasta, ela pode ser um bom ponto para Sophie, porque a Sophie ela também tem um background ali com a família dela meio similar, então ela pode ser um bom ponto de partida para o próprio Benedict dentro da sua escolha ali na terceira temporada. Então foi como eu falei no meu vídeo com spoilers, eles preparam o terreno para ser a terceira temporada, a temporada do Benedict, que ele vai casar. Então a gente vai ter aí a adição da Sophie. E também, né, todo o contexto do casamento. A Kate, ela já tá apaixonada pelo Anthony no livro, o Anthony também por ela, mas ainda assim é arranjado. Eles falam muito sobre o sentimento que ela sente sobre achar que era a segunda opção, que ela não sabia se ele
ia estar com ela, porque afinal de contas ele queria a Edwina, ela tem essa insegurança. Eu gostei muito que eles retiraram isso aqui na série, porque inclusive o medo dela era de se relacionar, até porque a série bate na tecla a todo momento sobre a independência dela. Então no final o medo dela era de se apaixonar de fato. E eu gosto também que ela não foi pra temporada de casamento como a irmã. Eles falam, né, ela é um pouco mais velha, pode ser que não consiga e tudo mais. Aqui até tem, né, que ela vai no baile, ela acaba se envolvendo de certa forma com o Dorset, mas é mais numa conversa ali, né, não é como uma promessa de casamento e tudo mais. Ela tem o plano dela a seguir, e quando a irmã casar, ela retornaria pra Índia. Eles até falam sobre ela ficar entrelaçada pra sempre ao Anthony, né, porque afinal de contas ela ainda ia precisar encontrar com ele em datas festivas. Isso existe aqui e foi interessante como eles colocaram, mas ela tinha pretensão de voltar pra Índia, não de casar. E no livro já não, ela vai casar também, ela vai pra temporada, e eu gosto que o foco seja na Edwina. E a relação das duas não me pareceu tão próxima, assim, é próxima, mas toda essa questão desse ponto de virada que existe na série, né, de quando a Edwina descobre que o Anthony e a Kate gostavam um do outro, isso é algo que existe antes. Então a Edwina, ela já fala, eu sei o que eu quero, e eu gosto muito como eles desenvolvem isso aqui. Até que eu falei no meu vídeo com spoilers, eu gostei mais da personagem quando ela tem esse ponto de virada. Então, assim, de uma forma geral, eu sinto que todas essas mudanças, mesmo que polêmicas, né, porque eu imagino que os fãs do livro quisessem ver cenas específicas ali, né. No Twitter foi um surto, principalmente quando um dos jornalistas lá soltou spoiler, e como eu falei, né, spoiler nunca vai te dar o contexto, mas a construção de como tudo é feito é muito bem feito. Eu acho que tudo encaixa perfeitamente, acho que tudo é muito bem construído, principalmente para ter um background maior para essa história desse relacionamento da Kate e do Anthony, também para trazer mais intimidade para esse casal. Eu acho que a adaptação, ela pega a potência desse relacionamento e eleva, justamente por essa construção de ser algo gradativo, e o momento que eles estão juntos, não tem dúvida. Então não tem insegurança da Kate, gosto muito disso, gosto dela ser uma personagem muito mais madura aqui na série também. Gosto desse background da Índia, gosto da relação dela com a família e gosto muito dessa atriz também. Mas eu quero saber de vocês, agora que vocês assistiram, vocês compreendem essas mudanças? Vocês ainda preferem como é feito no livro ou vocês gostam como é na série? Gosta dos dois? Porque é isso, a gente pode gostar dos dois igualmente ou compreender pelo menos o porquê teve essas mudanças e ainda assim gostar como foi feito na série. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!